Nós éramos em 5 irmãos. E meu pai se separou da minha mãe, ele arrumou outra mulher. E depois ele deixou a gente morando com a nossa avó, antes de me trazer para São Paulo. E a minha mãe não podia visitar a gente, não, ela poderia, mas ela não poderia levar todos os filhos para passear. E minha avó e a irmã do meu pai que cuidava da gente. E aí, na época que ele tirou a gente levou todos nós, separou todos nós, a minha mãe estava trabalhando e ela já tinha levado um dos filhos para passear. Então, quando ele levou, a minha mãe nem sabia. Ela voltou, se eu não me engano, a casa já estava vazia. Até porque a minha tia, que depois que eu reencontrei a família do meu pai, me contou que quando meu pai levou a gente, ele deixou a minha avó, né, que a minha avó era uma idosa, na casa com os 2 meninos e a minha tia. E quem foi buscar foi essa minha tia, foi buscar eles lá. Então, quando a minha mãe voltou, a casa já não tinha mais ninguém. E meu pai já tinha ido embora com 2 filhos, deixado 2, e um que ficou com a minha mãe, porque a minha mãe tinha já levado ele pro trabalho, que na verdade era como se fosse um passeio. Então ela passava, pegava um dos filhos, 2, e levava ou pra casa da minha avó, ou levava junto com ela pro trabalho dela, né? Era uma forma que pra ficar perto da gente. E nesse trajeto, meu pai trouxe a gente pra São Paulo, eu e o meu irmão Tiago, meus outros 2. Quantos anos tinha seu irmão? O Tiago, na época, tinha 1 aninho. Nossa, bem novinho, né? Aninho, eu sou 5 anos mais velha do que ele. Meu pai veio pra São Paulo com a outra mulher, né? Que na verdade a história toda foi por causa de outra mulher. Depois que eu encontrei a família do meu pai, meus irmãos, na época dessa separação, nós somos escadinha, né? Um de 6, eu de 5, um de 4, um de 2 e o Thiago de 1 ano. Esse de 2 anos, ele cresceu, né, com a família do meu pai, mas ele cresceu acreditando que a minha mãe abandonou. Né, Então, porque foi dito pra ele que ele foi abandonado. Com toda certeza passaram essa informação pra ele. Só que nessa história, minha mãe nem sabia que meu pai tinha deixado os 2 na Bahia. Quando eu encontrei a minha mãe, ela achou que os 2 estavam aqui também em São Paulo. Chegamos aqui, a gente ficou que nem cigano. Aí a gente foi morar em Guaianazes, Vila Formosa, depois Guarulhos. Aí em Guarulhos, meu pai tinha uma patroa maravilhosa, tia Neuza. E nisso, ela descobriu que meu pai deixava a gente sozinho pra trabalhar. Nossa, e vocês ficavam sozinhos? Você com quantos anos, então, nessa época? Nessa época eu tinha uns 6 anos. Ela perguntou pro meu pai com quem ficava a gente. Então ele falou, eu deixo com pessoas. E era isso mesmo, a gente ficava com pessoas aleatórias, né? Ou então ele trancava a porta e deixava a gente dentro de casa sozinho, só os 2. Eram os vizinhos que dava comida pra gente pela janela.